E nessa semana tem sorteio da Copa do Brasil, primeira fase da Copa do Brasil. O Inter que vai descobrir quem que vai ser esse adversário num torneio que é muito importante para o Internacional e que o Inter já começa a disputar agora em fevereiro, ou no dia 21 ou no dia 28. No vídeo hoje eu quero te falar os possíveis adversários do Inter dentro da Copa do Brasil e também quero te falar o horário, data do sorteio. Outra coisa que eu quero te explicar também é para falar sobre uma notícia envolvendo o René, jogador que tem contrato terminando no fim da temporada com o Internacional. Quero te atualizar sobre essa situação, quero te falar sobre o Leandro Damião, que é o nome que segue sendo especulado no Inter, e também sobre um outro jogador que está voltando agora para o técnico Eduardo Cudê nesta semana. Então, só antes de começar esse vídeo, bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também as notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional, falando primeiro sobre a Copa do Brasil, tá? Sorteio que acontece nessa próxima terça-feira, às 3 horas da tarde, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Inter que vai conhecer o seu adversário da primeira fase da Copa do Brasil. O Inter que esse ano disputa desde a primeira fase, em função de não estar na Libertadores, tá bom? Lembrando que, para quem não conhece o regulamento, o Inter já foi eliminado, por exemplo, em 2021, então acho que já tem uma ideia. Jogo único, o Inter jogando fora de casa, mas o Inter tem o direito de jogar pelo empate. Caso o jogo termine empatado, o Inter se classifica, tá bom? Quais que é as datas, tá? Quais são as datas, por exemplo, dos confrontos? Ou vai ser no dia 21 de fevereiro, ou vai ser no dia 28 de fevereiro. Possivelmente vai ser no dia 28. Por quê? Porque no dia 20 o Inter tem o clássico Grenal. Então, obviamente, eles não vão colocar um dia depois do Grenal o jogo da Copa do Brasil. Então, possivelmente vai ser o Grenal no dia 20. Aí, nesse meio tempo ali, no dia 23, 24, vai ter um jogo pelo Campeonato Gaúcho. E aí, no dia 28, vai ter o jogo pela Copa do Brasil, tá bom? Quais que são os possíveis adversários que o Inter pode enfrentar? Bom, tem desde times do Nordeste até times aqui, por exemplo, mais perto do Rio Grande do Sul, como por exemplo times de Santa Catarina e do Paraná, que seria mais legal para o Inter, porque a viagem é sempre bem menos longa, tá bom? Quais que são as possibilidades do Inter, tá? Tem a opção do Asa de Alagoas, do Real Noroeste do Espírito Santo, União Rondonópolis do Mato Grosso, o Motoclube do Maranhão, o Souza da Paraíba, o Fluminense do Piauí, esse eu espero que não seja, Valência dá problema, Águia de Marabá do Pará, Maringá e Cianorte, ambos do Paraná. Este já seria uma viagem um tanto quanto mais tranquila, já seriam dois possíveis bons adversários para o Inter. E em Santa Catarina, que seria melhor ainda e que é para o que tu tem que torcer, que seria o Marcílio Dias, que seria o melhor adversário para o Inter, a viagem mais curta, um time que até está na primeira divisão ali do Campeonato Catarinense, mas seria ali o nome mais acessível, a viagem mais tranquila para o Inter enfrentar, porque, por exemplo, se vocês forem pensar, tem um time aqui do Nordeste que fica a 500 quilômetros da capital, então o Inter teria que pegar um avião para ir até o Nordeste e depois pegar um ônibus. Seria muito ruim a logística. Então, o Inter vai conhecer o seu adversário agora na próxima terça-feira, às 3 horas da tarde, torcendo para ser um time que fica aqui perto do Rio Grande do Sul, tá bom? Outra situação que eu quero te explicar, Renezinho, tá? O René, que adorados por muitos, também odiados por outros, tem contrato terminando no fim dessa temporada com o Inter. A partir da metade desse ano já pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita do Inter, tá? O Inter já iniciou tratativas para renovar o contrato do René. E um contrato que seria de mais 2 temporadas. O René, tu pode até falar que tu não gosta do René, mas tu tem que admitir que pro nível do futebol brasileiro, o René é um lateral esquerdo totalmente confiável. Então, o Inter tá com uma grande dificuldade de achar um lateral esquerdo para ser um parceiro do René durante essa temporada. Tá muito difícil achar um lateral esquerdo. O próprio Cudê falou isso na última entrevista coletiva, que é uma prioridade a contratação de um lateral esquerdo, mas existe hoje uma dificuldade enorme em achar um lateral esquerdo que seja ainda mais brasileiro por causa da vaga de estrangeiros, que hoje o Inter já tem 9 jogadores, tá? Mas o René, o Inter já iniciou tratativas, já iniciou conversas com o empresário do jogador para uma renovação de contrato. A tendência é que ele renove o contrato com o Inter e uma renovação que seja por mais 2 temporadas, tá bom? Outra situação que eu quero te falar, e mais uma boa notícia, tá? O Inter que se representa hoje no CT Parque Gigante. O Inter tem um jogo chato
no meio dessa semana, dia 31, agora contra a equipe do Guarani de Bagé, lá em Bagé. Já é uma viagem bem desgastante, possivelmente o técnico Eduardo Cudê vai poupar o time, tá? Não vai ser o time que enfrentou o Ipiranga por diversos motivos. Primeiro que o gramado certamente não vai estar em boas condições, a viagem vai ser muito cansativa e em função do gramado corre o risco de lesão, assim como aconteceu com o Igor Gomes. O Cudê falou isso na entrevista coletiva, olha, em função do gramado o Igor Gomes inclusive teve uma lesão no posterior da coxa. Então aqueles jogadores que têm esse risco um pouco maior, Valência, Arangues, Wanderson, jogadores que já atuaram numa alta minutagem também, o próprio Alan Patrick, que jogou no jogo passado, por exemplo, durante 90 minutos, o próprio Gabriel Mercado, esses jogadores não devem jogar contra a equipe do Guarani de Bagé, tá bom? A gente deve ver, por exemplo, novamente um Pedro Henrique, um Luca aparecendo, deve, por exemplo, ver um próprio Rômulo também, então a gente deve ver alguns jogadores nesse, deve ser um time bem alternativo para esse jogo contra a equipe do Guarani. Mas o Cudê deve ter um retorno, tá? Que já estava em retreinamento na quinta passada e é um jogador que, se não tiver disposição agora contra o Guarani, certamente vai estar à disposição contra o Caxias, que é o Matheus Dias. Matheus Dias, que tinha sido convocado para o pré-olímpico, onde o Maurício, inclusive, está disputando, tem jogo hoje, inclusive, contra o Equador, se eu não me engano. Mas o Matheus Dias, durante lá os treinos com a seleção brasileira pré-olímpica, ele teve uma lesão na coxa esquerda, estava treinando lá como lateral direito, inclusive. E a partir de agora ele voltou para o Internacional, conseguiu aí fazer todo o tratamento dele, já estava na quinta-feira ali num processo de retreinamento e a tendência é que ele esteja à disposição aí, e é uma opção aí que o Cudê ganha de um primeiro, segundo volante durante a temporada, a opção, por exemplo, do Matheus Dias, tá bom? E até mesmo de um lateral direito também, se precisar, que é algo que ele foi convocado, por exemplo, na seleção brasileira, tá bom? Outra situação que eu quero te explicar, que muitos vêm perguntando e logo vem sendo especulado no Internacional muito esse nome, muito por causa do próprio Luiz Adriano, porque se é para ter o Luiz Adriano que contratem, por exemplo, de volta o Leandro Damião. É uma comparação que sempre surge. O Damião que está livre do mercado, rescindiu com um contrato dele com a equipe do Kawasaki Frontale do Japão, está livre. É um jogador que está livre, mas é um jogador que foi, inclusive, oferecido para o Internacional. Todo mundo sabe que o Damião tem essa adoração pelo Inter, né? Esse fator que influencia muito, mas o Inter não tem interesse na contratação do Leandro Damião. Por quê? Porque hoje o Inter já tem muitos centroavantes. O Inter tem o Ener Valencia, o Inter tem o Borré, o Inter tem o Luca, o Inter tem o Lucas Alário e o Inter tem até mesmo o Pedro Henrique que faz aquela função. Eu nem vou colocar o Luiz Adriano nessa lista, porque o Luiz Adriano é um jogador que vai sair na metade da temporada e é um jogador que nem tá nos planos muito do técnico Eduardo Cudê. Então nem vou botar esse jogador. Mas tirando o Luiz Adriano, o Inter ainda tem 5 opções para ataque, sendo 3 delas muito boas, que é o Valência, o Alário e também o Borré. Pro Damião jogar nesse time seria muito difícil. Além disso, teria que ver a que custo o Damião chegaria para o Internacional. Então, por isso que é o nome que não tem interesse. O próprio empresário do jogador me disse que no Inter nunca fez uma sondagem recente por esse jogador e já teve interesse há cerca de 1 ano e meio atrás, mas nesse momento não tem chance de Damião voltar para o Inter. Ele tem algumas propostas, inclusive, do futebol brasileiro, mas nenhuma é do Internacional, pelo menos até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo. Bom, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais essas informações. Valeu, falou e fui!